Equidade de gênero e raça, acessibilidade, prevenção contra o feminicídio, prevenção do assédio. Não é de hoje que o Senado Federal lidera e incorpora uma série de iniciativas importantes na promoção da cidadania. A mais recente delas é a adoção do selo Racismo Aqui Não, como um compromisso institucional do combate ao racismo. Aqui conosco está no estúdio o publicitário João Silva, autor e criador do selo. Seja bem-vindo, João. Obrigado, é um prazer, é uma satisfação estar aqui com vocês. João, você tem 50 anos na praia da publicidade. No ano que vem. No ano que vem, pois é, mas enfim. E você criou esse selo exatamente há 25 anos atrás, 1999. Não? 2009. Sim, então temos aqui 15 anos já de selo, né? Uhum. Que ideia foi essa de criar o selo? Esse selo em que você modificou uma parte de um símbolo nacional, né? Eu vou pedir que mostrem aqui, em tela cheia, primeiro, para você fazer Esse selo é algo fantástico, porque você retirou a cor e impactou com isso. Como é que veio essa ideia, assim, aquela bola azul da bandeira nacional? Veja, esse selo ele nasceu em 2009 por conta de a minha relação com os movimentos sociais no Brasil inteiro, movimentos negros, entidades culturais também, como a Ludum, Lei Aí, vários movimentos. E em um dado momento, lá para 2009, eu comecei a perceber que estava começando a surgir um confronto, muito já iniciando-se, um confronto de pretos contra branco e tal, e isso me incomodava muito. E aí eu fui buscar lá no comentário de Milton Santos, que ele dizia o seguinte... Grande geógrafo. Que ele dizia, Milton Santos dizia o seguinte, que era uma coisa mais ou menos assim, que o racista brasileiro, ele não tem vergonha de ser racista. Ele tem vergonha de ser descoberto como racista. Aí eu percebi o seguinte, eu já tinha feito tanta coisa, marca de Olodum, Lei Aí, um monte de coisas para essas entidades todas. Você tem, assim, mais de 1000 marcas. São mais de 1000 marcas. Então, inclusive aquele L duplo que o Brasil conheceu em 1989, verdade. Que foi a característica de um dos candidatos à presidência, o ex-senador hoje. Que representa essas duas casas aqui, né? Que é os dois L's. Você é, assim, o criador, o professor Pardal, pensa e cria e coloca, assim. Exatamente. Isso exige muita integração com o que o povo pensa e fala, né? Na verdade, a gente consegue muito captar isso. E naquele momento, eu entendia que se eu pudesse ter um símbolo que traduzisse a ideia e impedisse o racismo nos locais, eu achava que aquilo poderia ser uma estratégia muito eficiente e uma forma pacífica de lidar com um assunto que é muito delicado. É um assunto muito delicado. Claro que todas as ações que surgirem de combate ao racismo, elas são sempre bem-vindas. Mas a gente entende que a melhor ação é se ela for pacífica e eficaz. E a gente percebeu que o seguinte, que o selo, a partir eu me inspirei realmente na bandeira do Brasil, realmente, na bolota da bandeira do Brasil, mas eu enxerguei ali também uma coincidência muito boa, que é o seguinte, que é o globo terrestre. Sim. Por isso que no selo você percebe que tem os continentes. Porque eu percebi que é o seguinte, que a questão do combate ao racismo não pode ser restrito somente ao Brasil. O mundo inteiro precisa, na verdade, de paz e de lidar com isso de uma forma mais inteligente. E o Aqui Não, era por conta dessa informação de Milton Santos lá atrás, eu entendia que a gente não precisa querer mudar o racista, ou seja, eu não tenho a pretensão de achar que esse selo vai fazer com que o racista deixe de ser racista. Agora, houve uma certa resistência de parte de algumas pessoas porque achavam que isso implicitamente seria admitir que havia racismo, ou seja, exibir o selo significava, não, aqui tem. Aí de novo o Steve Pressfield que dizia o seguinte, que a resistência é responsável por enterrar e inibir as ideias e os talentos. Então, eu encontrei muita resistência, especialmente na academia, nos governos e tal, que me diziam assim, João, essa palavra racismo, em 2009, ele me dizia assim, essa palavra racismo, ela é maldita. Se você retirar a palavra racismo e colocar igualdade racial, beleza, a gente lhe apoia, mas com racismo, não. Aí eu disse, ok, então fique com o seu apoio, fique com o seu recurso, e o que eu fiz? Aí eu comecei a trilhar uma caminhada solitária. Eu passei a colocar na internet o selo, o símbolozinho, e eu pedia para que as pessoas imprimissem uma folha de papel ofício e fizessem uma selfie mostrando e postassem na sua rede ou enviassem para a gente. Eu achava que isso, Paulo, ia gerar ali
E vai lá 10, 20, 50 amigos meus que vão se dar o luxo de fazer isso. Para nossa surpresa, foram milhares de fotografias de diversas partes do mundo. Então, você tem preto, branco, japonês, alemão, gente de olho azul. Ou seja, aí eu comecei a perceber que isso ganhou uma dimensão tão grande que eu disse que quando chegamos agora em 2023, a gente resolveu que a gente teria que fazer um certificado. Para quê? Para que as empresas pudessem, na verdade, estampar isso nas suas organizações, pudessem, na verdade, colocar a exemplo de alvará de funcionamento. Porque a gente entendia que não é que o selo está numa determinada empresa, ou seja, está no Sebrae, está no shopping center, está no estádio de futebol, está, na verdade, nas grandes empresas, nas grandes indústrias. A gente entende que isso ajuda a inibir o racismo, mesmo que a pessoa seja racista. Porque a pessoa que vai chegar naquela empresa, ela vai dizer assim, opa, essa empresa aqui tem aquele selo racismo aqui não, então eu tenho que ficar aqui mais decente e tal, mais quietinho. Vamos no estádio de futebol, se está lá escrito racismo aqui não, a pessoa começa a ficar mais inibida. Por que eu digo isso? Porque a gente vai lembrar aquele episódio lá da menina do Grêmio. Aquela menina do Grêmio lá, repare, por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão do racismo no Brasil, ele tem tempo de validade. A indignação tem tempo de validade. De tempo em tempo acontece algum ato que a mídia toda se apropria daquele ato, aí todo mundo fica indignado, vamos tomar providência. Passa depois de 2, 3 meses, todo mundo já esqueceu. A menina do Grêmio, foram 5 dias de indignação. Depois foi a menina lá da Globo, lá, Maju Coutinho, lá, que foram 10 dias de indignação. Depois todo mundo esqueceu. Depois foi Vini Júnior, lá do Real Madrid, que também... Isso bem pra cá, né? Agora, aí vem Vini Júnior também agora há pouco. Aí acontece o quê? 15, 20 dias e estendendo-se um pouco mais por conta do talento, da imagem que ele acabou conquistando no mundo inteiro. Então, repare, essa indignação, ela tem prazo de validade. Aí eu descobri que é o seguinte, que essa ação, ela precisa ser permanente e pacífica. A gente não precisa de mais confronto nessa área. O desejável é que nós, como um país miscigenado, mestiço, ou seja, as pessoas brancas que estão adotando o selo, como nós fizemos o lançamento do certificado, em setembro de 2023, lá na Bahia, você tinha entidades que eram entidades negras, Leaê, Olodum, Terreiro... Inclusive a sua marca, né? Pois é, né? Terreiro de Candomblé também. E aí, ao mesmo tempo, você tinha o Camaleão, que é considerado um bloco de branco da elite da Bahia, e você tinha a Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Aí você tinha Jaque Janine, o Centro de Estética. Aí a gente começou a perceber que, na verdade, o Brasil inteiro quer adotar o selo. Então, esse momento aqui, hoje, que o Senado vai adotar o selo, para mim ele é muito importante, eu estou muito feliz, eu estou assim, muito otimista com esse momento, porque isso pode sensibilizar, na verdade, a sociedade civil organizada. Isso eu penso que vai sensibilizar. O TCU foi a primeira organização a adotar o selo no início desse ano. E agora, com essa vinda do Senado também adotando o selo, eu estou muito satisfeito com isso, Paulo. O que você acha do povo brasileiro pela primeira vez? Quero que você comente isso, eu estou curioso do seu pensamento, né? Pela primeira vez no censo demográfico, a maioria dos brasileiros se declarou pardos ou pretos, 52%. Mas, ao mesmo tempo, o racismo não diminui, ele continua presente. Por quê? Que explicação você dá? Veja, esse assunto é um assunto muito complexo. Isso tudo passa por uma necessidade de educação, de formação e de oportunidades. Eu costumo dizer o seguinte, que eu venho de uma família humilde da periferia de Salvador, filho de lavadeira com marceneiro. Aí eu tive a sorte e a oportunidade de poder trabalhar como desenhista e tal. E com isso, na verdade, eu consegui ter oportunidade. Então, eu fico imaginando que deve ter uma cacetada de João Silva por esse Brasil todo, entendeu, Paulo? Não tem nome mais brasileiro que esse. Pois é. Então, se essas pessoas tiverem a oportunidade de estudar, a oportunidade de trabalhar, eu acho que a gente começa a ter uma convivência mais pacífica e mais igualitária. O que eu sinto é que esses episódios, por exemplo, você vai observar lá naquele episódio lá do Carrefour, que foi outra indignação também, foi no temporária, no Rio Grande do Sul. Exatamente, aquele episódio, por exemplo, você vai perceber o seguinte, que o policial que estava lá era negro também. Isso isso é algo que me assusta, porque nas forças policiais, eu acho que talvez a maioria, pelo menos
do Rio de Janeiro, de São Paulo para cima, a maioria da corporação é composta por pessoas negras. Claro. Ou No seja, Nordeste também. Mas são empoderadas para reprimir outros negros. Pois é. Então a gente percebe que daí que a gente pensa que o selo ele pode ter uma contribuição efetiva. Quando eu digo que é efetiva, é eficaz e de forma pacífica, porque não tem nada pior do que você ter também as empresas e organizações sendo demonizadas no Brasil simplesmente porque houve um ato de uma pessoa pontual e específica. O selo já foi colocado em alguma instituição policial? Já houve instituição policial que... polícia que adotasse o selo? Não, ainda não. Você tentou levar? Não, repare, como eu disse, aquela minha caminhada solitária, que as pessoas recusavam o selo, eu desisti de caminhar. Aí quando eu desisti de caminhar, eu falei assim, bom, agora a gente vai fazer o certificado, vamos escolher algumas empresas, algumas instituições e vamos colocar na rua para ver quem é que, na verdade, se interessa pelo selo. Aí fizemos o site, está lá o regulamento, tudo organizadinho, e as pessoas que se autodeclaram e sentem necessidade de ter o selo, entram lá e preenchem esse formulário. Então, o processo é assim, a gente não sai ofertando o selo. Na verdade, a empresa, a instituição tem que ter interesse em adotar o selo. Aí, obviamente, caiu o IGCP, que é o nosso parceiro que faz a certificação, vai lá, faz o estudo, vê se a empresa tem alguma demanda, se já aconteceu algum problema com ela, se ela resolveu. Tem duas empresas... Também se não é para lavar a imagem. Não, claro. Até porque o selo não é um salvo-conduto para a pessoa praticar o racismo. A gente imagina que ele consegue, sim, inibir a prática racista de forma séria e bastante eficaz. E em escolas? A escola já... Escola, sim. Nós tivemos a primeira escola, foi a Escola Maria Filipa, que é a primeira escola afro-brasileira, que fica na Bahia, em Salvador. E a segunda foi o Instituto Gay-Lussac, no Rio de Janeiro, que resolveu também adotar o selo. Então, essas pessoas estão se interessando pelo selo. Isso está me deixando muito animado com essa ideia que todo mundo está adotando o selo. E eu espero que depois aqui do Senado, isso possa inspirar, na verdade, essas empresas todas a se discutirem e poderem, na verdade, adotar o selo. A minha expectativa é que o Senado seja um grande parceiro nesse sentido. Como você chegou a ter esse contato com o Senado? Eu sei que você fez uma palestra lá na Câmara dos Deputados. E aí o Senado entrou em contato com você? No TCU, foi no TCU. Foi um evento, há um ano atrás, que eram das três casas. Era o TCU, a Câmara e o Senado. Porque o TCU ele é uma instituição que pertence também ao Congresso Nacional. Isso, exatamente. Então, como o evento tinha essas três casas, me convidaram para falar. E aí eu falei um pouco sobre a minha história, minha vivência, de história de vida, de marca de colo, marca do Ludum, que você acabou de falar aqui também, ou seja, essa quantidade gigantesca de prêmios que nós temos, essa quantidade enorme de marcas, ou seja, e mostrando que isso tudo veio de uma pessoa ali, do filho de lavadeira, com marceneiro da periferia de Salvador. E o pessoal, quando viu esses números todos, ficaram assim abismados, porque são muitos prêmios, são mais de 200 prêmios, na verdade, nacionais, internacionais, profissional da Globo, é muito prêmio. E aí é o seguinte, o pessoal viu tudo isso e no final eu mostrei o selo como uma coisa mais recente que eu tinha feito. E que na Bahia nós tivemos em torno de 45 a 60 instituições que adotaram o selo. E lá, quando eu mostrei isso, tanto o TCU quanto o pessoal do Senado e da Câmara se interessaram pelo assunto. Aí foram lá preencher o formulário e tal. Aí tem toda uma relação para poder encontrar o melhor desenho, o melhor formato. Por quê? Porque esse selo ele tem um diferencial com relação a qualquer uma outra ação dessa área. Porque o pessoal falou assim, João, eu soube que tem um outro selo aí que o TCU ia adotar, mas preferiu o de vocês. Por que eles preferiram o selo da gente? Porque o selo da gente, ele exige que a instituição se autodeclare. Então, por exemplo, há anos atrás, eu cheguei a receber certificados de administração municipal e tal, ou de secretarias, que me davam certificado para a minha empresa, sem eu nem ter ido lá, sem ninguém nem saber quem eu era. E chegava pelo correio, um certificado, eu colocava ele na gaveta, porque eu não via muita utilidade naquilo. Esse selo é o contrário. Esse selo é o seguinte, a pessoa adota o selo, e ela assume um compromisso, o Senado vai assinar um compromisso daqui a pouco, onde ele diz o seguinte, que ele vai dar visibilidade pública ao selo. Então, esta ação que está acontecendo aqui hoje com você, Paulo, ela é histórica, é um momento histórico para o nosso país, esse momento de hoje. Porque o Senado, quando ele está dando essa visibilidade pública, ele já está cumprindo parte das nossas exigências, dos nossos protocolos. E nós estamos no mês da consciência negra, que pela primeira vez será feriado nacional. Exatamente. Então, é assim, essa ideia
da publicização do selo é que eu percebi que é o seguinte, que não adianta a pessoa receber um certificado, botar na parede ou guardar ele lá fora, não. Tem que exibir, né? Tem que exibir. Aí o TCU, que TCU fez? O TCU fez um painel gigante em cada um dos seus andares, com esse painel, como se fosse outdoor ali, com o selo, colocou isso no seu relatório, no relatório anual, está no relatório, segunda, terceira página, está lá no relatório. Então, o Camaleão passou a usar também no carnaval, outras entidades estão utilizando, e isso vai ser uma forma que a gente vai poder garantir a renovação ou não do selo a partir dessa publicização. Porque a gente entende que se o trio elétrico está fazendo um som, uma grande festa, e ali está escrito assim, racismo aqui não no trio elétrico, dificilmente uma pessoa branca vai chamar um cordeiro de macaco, porque ele está percebendo que naquele ambiente isso não é permitido. Então, nós temos que acabar no Brasil com essa indignação com data de validade e partir para projetos que possam ser mais duradouros. Eu espero que essa oportunidade que o Senado está dando para o Brasil seja realmente percebida e consiga sensibilizar a sociedade civil organizada a adotar um selo também. O Brasil é um povo nitidamente miscigenado. E ao contrário dos Estados Unidos, onde o que vigora lá aquela paranoia de basta uma gota de sangue para ser negro, né? Enfim, mas como é que anda a miscigenação aqui no Brasil? Porque a crítica que é feita é que as pessoas de cor, quanto mais escura for a cor da pele, de maior a distância que vão ter que percorrer para ascender socialmente. Isso tem mudado? Veja bem, eu acho que isso está mudando. Eu acho que está mudando muito mais lento. Muita gente tem dificuldade em aceitar. Mas é porque eu fico com a sensação de que, às vezes, as ferramentas utilizadas para fazer esse enfrentamento, às vezes, não é a mais adequada. Pronto, então vamos ouvir o publicitário. Quais são as ferramentas É porque, repare, o assunto, como eu falei antes, esse assunto é um assunto muito complexo. Quando você vai mexer com racismo... E você pode ser mal interpretado. Não, claro, porque você pode falar uma coisa que não pode, o outro não vai gostar, ou seja, e é verdade isso, me machuca realmente, ou seja, eu consigo entender isso na pele, na verdade, de quem sempre viveu isso da sua infância. Agora, o que eu entendo é que você não resolve isso com os confrontos, você resolve isso modificando. Você tem que modificar a questão da educação, a questão das oportunidades, veja bem, e a outra é um combate ao racismo permanente. E por isso que eu acho que o selo, quando aparece o selo que ele diz aqui não, uma das coisas, uma curiosidade, o pessoal dizia para mim assim, João, por que não é racismo não? Igual a FIFA. Por que não é não racismo? Por que tem que ter esse aqui? Tem que dizer assim para mim assim, por que esse aqui? Racismo é em nenhum lugar. Não pode ter aqui. Eu dizia o seguinte... Para que eles se identifiquem, né? Claro. Aqui, se eu estou vestindo uma camisa de racismo aqui, não, racismo aqui, não aqui. Se eu estou com um boné, racismo aqui, não aqui, é aqui, não racismo. Se eu estou aqui no Senado e estou dizendo aqui, racismo aqui, não, o Senado está se autodeclarando, dizendo que ele não aceita racismo naquele local. Aí eu entendo que isso é uma ação perene, vai ser renovada, o selo depois, o Senado vai poder depois pleitear depois de um ano, vai poder pleitear o selo bronze, vai poder pleitear o selo prata, vai poder pleitear o selo gold. Por quê? Porque nós vamos estar... Você está prevendo uma gradação. Ah, sim, porque nós vamos estar investigando depois de um ano se essas entidades, o que elas fizeram, se elas deram publicidade ao selo, se elas estão fazendo políticas internas que estão ajudando nessa questão da diversidade, vamos avaliar tudo isso. Para a pessoa receber o selo primeiro, ela só precisa se autodeclarar que ela é contra toda e qualquer discriminação, seja ela de sexo, raça ou cor. Então, se ela se autodeclarou, a gente já entende que existe uma boa vontade, já existe, na verdade, ao invés de punir a pessoa, a gente está dando um selo, acreditando que ela está assumindo um compromisso social de que, na verdade, vai ajudar a combater o racismo. Aí, se ela cumpre isso durante um ano, e ela está dando publicidade ao selo, a gente entende que ela pode ganhar esse upgrade. E aí, se ela está colocando as suas práticas internas também dentro de todos os nossos protocolos, que é isso que o GCP está definindo, né, com a gente, ou seja, a gente entende que essa instituição ela pode mudar de categoria. Você citou um episódio aí que foi aquele episódio de racismo contra a apresentadora da Globo, a Maju Coutinho, né? Que houve um momento em que o movimento parece que sofreu uma trinca, assim, não diria uma fatura, mas que sofreu uma trinca porque alguns demoraram a entender que na realidade o que estava acontecendo. Como você descreve o que aconteceu ali e que se de lá para cá evoluímos alguma coisa? Veja, naquele episódio ali da Maju era uma coisa muito estranha, porque você tinha uma apresentadora que era da Globo, e que aí o pessoal entendia que a Globo privilegiava os brancos. Então, tem toda
todos os fantasmas aparecem nessa hora, entendeu? E todas as experiências e vivências reais e verdadeiras, ou seja, as dores, os sentimentos, tudo aflora nesse momento. O que eu percebi é que o seguinte, é que tudo começou a partir de algumas acusações, chamando ela de alguma coisa e tal, ali na rede social, aí começou a ganhar uma dimensão, aí por conta de ser da Globo na época, aquilo ganhou essa grande visibilidade. E muitos líderes de movimentos achavam que, na verdade, não deveriam se envolver no assunto, porque estaria defendendo a Globo, outros achavam que a Maju era uma questão de sorologia, outros achavam que era questão de pele, mesmo de raça. Então, no meio dessa discussão toda, todo mundo sai perdendo. O que eu entendo é que todo mundo perde quando a gente começa a ficar brigando. Por isso que eu sou muito otimista, eu defendo a paz, ou seja, o símbolo do Olodum é o símbolo da paz. Ou seja, tudo que eu faço, eu tento, na verdade, trazer para uma coisa que seja mais, que possa acrescentar realmente, que a gente possa somar juntos. Por isso que esse selo, Racismo Aqui Não, eu defendo que ele é o símbolo da paz para os conflitos que a gente está vivendo hoje nessa área. E eu receio da gente demorar muito para entender isso. Ou seja, quando o TCU adotou, quando o Senado adota agora, eu estou feliz achando que agora sim, pode ser que o Brasil perceba a importância disso. Lá em 2009, o pessoal me dizia assim, retire a palavra racismo porque ela é mal vista para o governo e para as instituições. Me diziam isso. E aí eu apoio o seu projeto. Eu recusei esse apoio porque eu entendia que desde 2009, se nós estivéssemos discutindo esse assunto com essa palavra racismo, estaríamos hoje em uma posição muito melhor. Assim como eu acho, como homem de publicidade, como homem de estratégia de comunicação, que se a gente passa a adotar o selo a partir de agora, que não adotou ainda, eu acho que a gente daqui a 1 ano, 2, 5, 10 anos, a gente vai estar numa situação muito melhor do que hoje. João, uma empresa, um empresário, uma instituição que esteja nos assistindo por acaso e que resolver colher informações e se inscrever para obter o selo, deve fazer o quê? Simples. Vai lá, põe lá www.racismoaquinão.com. Vai entrar, vai ver a história do selo. .com. Aí vai entender, vai ver quem já adotou, vai ver depoimento de instituições que já adotaram o selo também. E lá você vai poder ter um formulário. Você tem acesso a um formulário, preenche aquele formulário, põe todos os seus dados e tal, da empresa, para a gente saber o tamanho, a dimensão. A gente faz algumas perguntas meio chatas, tipo, se já teve algum episódio de racismo, se já teve alguma denúncia, para a gente saber tudo isso. As pessoas vão lá, preenchem tudo isso e depois nós fazemos contato com ela para poder ver se ela vai poder adotar o selo ou não, se ela está apta a adotar o selo. Eu acho que quanto mais o Brasil entrar nesse www.racismoaquinão.com e resolver adotar o selo, eu acho que a gente vai estar dando uma contribuição verdadeira, honesta e pacífica no combate ao racismo. Vocês seguem essas pessoas que adotaram, instituições que adotaram o selo, para que fazer uma revisão, se estão, periodicamente, se estão realmente seguindo os preceitos básicos do... Exatamente, a ideia é exatamente essa. Nós estamos aqui agora em Brasília, inclusive, porque nós vamos estar fazendo uma avaliação de quem recebeu o selo, que agora está fazendo 1 ano, que já recebeu, ou seja, primeiro ano, para poder a gente checar se os pontos que eu considero mais importantes são os seguintes. Se você não teve nenhum fato, nenhum ato de racismo na sua entidade. Segundo, se você está adotando políticas internas. E o que eu acho mais importante de todos, por mais que pareça um paradoxo, o que eu acho que é mais importante de todos é se você está dando publicidade ao selo. Porque, para mim, o que vai fazer com que o racismo seja inibido nos locais, ou seja, no estádio de futebol, no restaurante, no shopping center, nas instituições financeiras, em todos esses lugares, é, na verdade, a publicização do selo. Aí tem que ir nos displays, nos cartazes, aonde puder. Aí nós vamos dar... Aí nessa pontuação, a gente vai poder dizer assim, X pontos porque ele não está dando a publicidade ao selo. Ou seja, mas ele adota a política tal, tem canal de denúncia, tem isso e aquilo, mas não dá publicidade ao selo. Então, veja bem, não me interessa, porque tem muitas instituições que fazem tudo isso e depois o funcionário vai lá e pratica um ato racista. E a empresa não toma a devida providência. Exatamente. Então, eu entendo que na hora que ela começar a publicizar o selo, eu acho que a gente consegue, na verdade, um avanço maior. Então, é www.racismoaquinão.com. E como você vê a mudança na lei que agora, pelo menos teoricamente, pune a injúria racial também com prisão inafiançável, como era do racismo? Claro, claro. Veja bem, eu acho importante todas essas questões, esses avanços jurídicos. Como eu falei no início, eu entendo que toda e qualquer ação
que vise combater o racismo, eu acho que ela tem que ser sempre bem-vinda. E eu acho que a população brasileira deve, na verdade, aplaudir todas essas ações, porque isso ajuda o país. Então, todas essas decisões, para mim, elas são importantes, ou seja, inclusive no campo jurídico, para contribuir realmente com isso. Obviamente que você, juridicamente, vai poder também controlar os excessos e tal, vai ter, na verdade, como ter um controle maior. Mas eu acho que é importante, sim, esse avanço. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, João. Obrigado a você, Paulo. Uma simpatia estar aqui com vocês. E não esqueça, racismo, aqui, não. Ok. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.